O assunto mal começou a ser discutido, mas já divide opiniões de políticos, especialistas, representantes de classe, enfim, de muita gente. Estou falando da reforma tributária. O tema já é pauta de reuniões no Congresso Nacional e a forma que está sendo pensada preocupa uns e consola outros. Imposto, imposição, cobrança obrigatória. Afeta todo mundo, certo? Sim, mas não da mesma forma. A maior parte da nossa carga tributária, ela se deve a tributos sobre o consumo. O ICMS, o IPI, o ISS-QN, sobretudo o ICMS e o IPI. As pessoas, muito embora quando elas têm um salário menor, elas vão gastar menos, mas proporcionalmente o que elas vão gastar da renda delas no que elas consomem, em alimentação, energia elétrica, comunicação, pesa muito mais proporcionalmente do que nas pessoas que têm uma renda maior. Para esse microempresário do ramo de agrotecnologia, os tributos pesam na hora de pensar numa expansão da startup de consultoria. Que, por exemplo, eu precisava abrir uma filial e você coloca na ponta do papel. Fala, quanto vai custar em matéria de tributos abrir uma filial da minha empresa? E às vezes você volta atrás, desiste, você tinha vontade de crescer, a intenção de crescer e não cresce porque é complexo demais. Você cria um compromisso que é de longo prazo e você não sabe se você vai conseguir manter, né, pagando aquele compromisso de longo prazo. Então isso limita. A Constituição de 1988 estabeleceu uma forma de pagamento de impostos ou tributos descentralizada, ou seja, há impostos cuja arrecadação é exclusiva para o governo federal, há também para os governos dos estados e dos municípios. Só que, com o tempo, tudo isso que a gente paga separadamente se transformou num sistema considerado burocrático, complicado e, como a gente está vendo, desigual. Segundo o impostômetro, um trabalhador gasta, em média, quase 5 meses de trabalho para quitar a carga tributária no Brasil. E uma empresa leva hoje quase 2.000 horas de funcionamento para fazer o mesmo. É a pior marca em todo o mundo. Na tentativa de mudar o atual cenário, o Congresso Nacional está levando adiante a tão esperada reforma tributária. Se o texto for aprovado, os pagamentos dos impostos federais, PIS, COFINS e IPI, o estadual, ICMS e o municipal, ISS, serão reunidos num único tributo, batizado de IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com parcelas da União, dos estados e dos municípios. É ele que vai substituir, aos poucos, todos os outros que existem hoje. Precisa ter reforma, mas tem que ter muito cuidado, e principalmente com os pequenos, porque na maneira que a gente está enxergando, sabe, pode assolar os pequenos. A reforma é lógico que nós precisamos e está necessitando dessa reforma, só que eu acho muito cedo também para falar, porque o que foi apresentado está sendo discutido, e vem muitas mudanças, né? Não quer dizer que o que foi apresentado é o que vai chegar até o final. O deputado Reginaldo Lopes é o coordenador do grupo de trabalho que tem até o dia 16 de maio para apresentar o texto que vai ser discutido na Câmara. A reforma tributária é a reforma mais estruturante para o país se modernizar. Porque, de fato, nós temos um sistema que não é de regra, né? Nós temos um sistema de exceções, ou seja, são 460 mil normas no nosso sistema tributário. E o que acontece? Nós temos um sistema tributário dividido entre os impostos indiretos, que são os impostos sobre consumo, e os impostos diretos, que são os impostos sobre patrimônio e renda. Então, nós dividimos a reforma tributária em 2 etapas. A primeira etapa é modernizar e unificar os impostos indiretos. É os impostos que incidem sobre o consumo. E a segunda etapa, aí sim, que é modernizar o sistema tributário de renda e patrimônio. Nesse primeiro momento, não serão debatidos os impostos sobre propriedade e renda, como o IPVA, o IR e o IGF.
Esse representante da Federação das Indústrias de Minas Gerais aposta na simplificação. A partir do momento que você define uma taxa única, que está sendo falado em torno de 25%, e não está havendo a preocupação de definir esse limite como 25%. Porque hoje existem 9 impostos, que você alterar 9 impostos é muito mais difícil que você alterar um imposto único. Então, a facilidade que o governo vai ter de aumentar a carga tributária tendo um imposto só, é o que está trazendo essa grande preocupação para o setor industrial. O que se fala na unificação desses impostos é a simplificação de todo o arcabouço legal que existe hoje. Você manter um sistema contábil de uma empresa é muito complexo e isso realmente, essa proposta, traria muitos benefícios para o dia a dia da empresa. Já esta professora de economia da Universidade Federal de Alfenas defende uma reforma mais ampla já neste momento. A gente está falando de pessoas que têm uma capacidade de contribuição muito maior, até mesmo a tabela do imposto de renda, né? A falta de atualização que ela tem no valor dela e até mesmo o fato de ela ter uma alíquota que é progressiva, né? Ela vai aumentando, só que ela para numa dada faixa. Então, digamos, quem ganha mais do que R$5.000 por mês, paga a mesma alíquota de quem ganha, às vezes, 50, 100 mil reais no Brasil. Então, a gente falta nessa diferenciação também, atualização da tabela do imposto de renda e também uma diferenciação maior de alíquotas.